Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo. Bom, como vocês já estão mais do que acostumados aqui, sempre recebemos convidados super especiais e hoje não seria diferente. E hoje o bate-papo vai ser mais leve, a gente vai falar de futebol em geral, vai falar de futebol inglês, vai falar de Liverpool, vai falar de Santos, vai falar de todo mundo e vai ser super bacana. E também a gente vai falar de um tema muito importante para quem já nos acompanha. O ESG ele diz respeito a algumas pautas muito importantes que vão desde questões ambientais, sociais, de governança, e uma das pautas que a gente vem tratando de uma forma bem constante é a parte de inclusão. Então vai ser muito legal a gente falar sobre mulheres no futebol. Então, quero dar as boas-vindas. Maria Antônia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu, Samuel? Bom, para quem não me conhece, gente, eu sou a Maria Antônia, sou formada em jornalismo e mais conhecida como torcedora do Liverpool e do Santos, né? Aí, Todo mundo conhece por isso. Já tem o carinho de duas torcidas já, né? Já, e o ódio de outras. Não, natural, mas isso faz parte, né? Não tem jeito. Faz parte. Eu lido bem, sabe? Não levo muito pro coração, graças a Deus. Não, mas que legal. É um prazer pra gente te receber aqui. E vai ser um papo super legal. Então, começando até de uma forma bem bacana, no último episódio, para quem acompanhou, a gente recebeu a Marília Ruiz, que também é uma grande jornalista. E quando eu fiz essa pergunta para ela, eu gostei da resposta dela. Ela falou: Samuel, eu nem sei quando comecei, porque eu já nasci assim. Então, eu te fazer a mesma pergunta. Como nasceu essa paixão pelo futebol, no seu ponto de vista? Meu, é curioso, porque eu concordo com ela. Quando me fazem essa pergunta, eu costumo dizer que foi quando eu tinha por volta de uns 8 anos de idade, que foi quando eu realmente comecei a ir no estádio, assistir futebol. Só que, analisando melhor, eu acho que foi desde sempre. Porque eu lembro, é até engraçada a história. Eu era sonâmbula quando eu era criança. Desde que eu comecei a andar, eu era sonâmbula. E meu pai tinha muito medo de me deixar sozinha no quarto. Então eu dormia com a minha irmã, ele pegou a cama da minha irmã por um tempo. E desde então, eu só conseguia dormir assistindo futebol com meu pai. Sério? E aí eu lembro que quando ele voltou pro quarto, que o sonambulismo parou, eu tinha que ir pra sala pra dormir assistindo futebol com ele. Então, desde então, nunca Com que foi idade embora. isso, mais ou menos? Eu nem sei quantos anos eu tinha. Eu era muito pequena. Eu tenho poucas memórias dessa época. Eu nem lembro de ser sonâmbula. Caramba, Ninguém quer então começou sonâmbula. cedo mesmo o futebol. Começou. Desde que eu era criancinha, eu ia pra sala, dormia. Aí quando eu acordava, já tava no meu quarto. Sabe aquela história de Sim, criança, sim. ela tá no quarto? Era isso. Então, desde sempre. Mas eu acho que eu comecei a me apaixonar, a ir pro estádio com 8 anos. Legal. Mais ou menos. Foi uma época de Kleber, Pereira, Molina, no Santos. Foi quando eu pedi pro meu pai pra ir pro estádio. Eu me apaixonei ali, que foi o ponto inicial do meu amor pelo Toda a sua família é santista? Santos. Não, só meu pai. Meu pai, ele viu Pelé, viu um pouco do Pelé, Legal. mas ele chegou a ver todo o repertório, todo mundo falando, aí ele se apaixonou. Meu avô não é daqui, né? Os pais dele. Aham. Então, meu avô não tinha time. Ele chegou no Brasil, então cada um foi pro seu lado. Meu tio virou corintiano e ele virou santista. E a maior parte da minha família é corintiana. Caramba. Por isso que eu falo que pra mim eu não tenho um time que eu mais odeio. Mas pra mim é difícil perder pro Corinthians, porque aí é uma É uma guerra, né? guerra. Literalmente uma encheção de saco na família, né? Incrível. Eu descobri, inclusive, que no dia que eu nasci, teve um dia antes, ou ia ter um dia depois, um jogo Santos e Corinthians, Sério. e que eu tinha acabado de nascer, a gente tava no hospital ainda, e que as enfermeiras tiveram que pedir pro meu pai e meu tio ficarem quietos, porque eles estavam brigando sobre Santos e Corinthians. Na expectativa de nascer e eles brigando pelo jogo. Exato. Eu acho que eu já tinha nascido. Eu devia estar recém-nascida, dormindo no quarto. Ou seja, seu pai é literalmente sozinho na família antes de você, até você chegar, carregava esse peso sozinho. E ele achou que eu não ia ser, né? Porque meu pai, ele cresceu com, inclusive, essa ideia de que pra você gostar de futebol tinha que ser homem. Então ele queria Entendi. muito. Meu pai, ele, além de ser de uma família um pouco mais tradicional, ele é de uma família, meu avô é do Líbano, então é uma família árabe. A gente sabe que é mais tradicional, né? Total. E além disso, meu pai, eu tenho até foto do meu pai no jornal, de quando Sério? lançou a torcida jovem, de brigas, assim, e tal. Caramba. Meu pai ali no lado só, eu vou tentar já achar. Presente sempre, né? Presente. E minha avó recortava no jornal e guardava. Ia guardando. Incrível. E Coisa que não tem mais hoje, né? Hoje é tudo digital, né? A gente não. Era diferente, né? As lembranças, né? O sacrifício pra você guardar ali, mas então ele era famoso aí. Então na torcida. ele só aparecia ali. E aí você via realmente que não tinha nenhuma mulher.
nenhuma mulher lá no meio. Então, pro meu pai, ele tinha que ter um filho homem. Ele nunca me incentivou, a assistir futebol. Nunca teve esse incentivo do meu pai. E uma vez ele percebeu que eu amava e eu pedi pra ir. Foi um jogo no Pacaembu, acho que contra o Mojimirim. Nossa, faz tempo, eu nem lembro que campeonato que foi isso. E aí eu me apaixonei. E eu lembro que uma vez, em um aniversário meu pai olhou pra mim e falou: Filha, eu sempre quis um filho homem. Ele nunca tinha falado isso pra mim, Aham. né? Ele falou: sempre quis um filho homem pra ele torcer pro Santos comigo. Eu tive você e aí eu percebi que você podia torcer Olha mais do que que legal. qualquer homem. Isso com 8 anos, mais ou menos? Foi a primeira vez que você foi? Uns 11 anos, quando Que ele me falou legal, meu. isso. Porque a minha paixão pelo futebol, pelo Santos, vamos lá. Minha paixão pelo Santos começou com 8 anos. A minha paixão pelo futebol foi mais ou menos aos 10, 2000, não, 11 anos, que foi quando o Neymar subiu pro profissional. Foi mais ou menos nessa época que ali eu vi que, cara, o futebol era muito maior do que qualquer coisa. Eu comecei a enxergar o futebol não só como um esporte, eu vi uma arte, sabe aquela adrenalina que você vê de alguém que você acha bonito, você acha incrível. Aquilo que o Neymar me passava. Tinha um Cara, e grande quanta super gente não virou isso, né? santista nessa época, né? Acho que o Neymar deu uma renovada, né? Tem até aquela Muito. piada que o pessoal fala, pô, o santista é tudo mais velho, tudo, pô. E essa época do Neymar, hoje, muitos jovens, né, realmente são santistas hoje por causa dessa... Foi avassalador, né, o que eles fizeram, né? Foi incrível. Eu brinco que eu sou da era do Léo, né? Porque quando eu comecei Aham. aí era o Léo lateral. Sim. E eu amava o Léo. Amava porque o Léo todo final de jogo ele ia no alambrado e ele dava camisa, ou ele autografava, Super tirava simpático. foto. Gente, pra mim era assim, Deus no céu e Léo na terra. Não, mas ele era muito querido, eu lembro também. Muita gente Queridíssimo. gostava dele. Eu amava ele. Mas aí também, quando veio o Neymar, que aí eu entendi o poder do futebol. E aí que que eu me apaixonei pelo futebol mesmo, que eu queria entender mais sobre os times, mais sobre regras, mais sobre futebol internacional. E aí que também Começou a chegou se o Liverpool envolver na mesmo, minha né? vida. Foi logo nessa época que chegou o Foi Liverpool. bem. Então eu brinco, né? O Liverpool, o Santos é meu primeiro amor. Tem aquela frase, né? Santos, meu amor, primeiro amor, eterno amor. Foi meu primeiro amor. E aí, por conta do Santos, eu conheci o Neymar, e por conta do Neymar, eu me apaixonei pelo futebol no Legal. geral. E aí que entrou o Liverpool na minha vida. Que bacana, meu. Aham. É meio doida a história, né? Não, mas futebol é isso. Não Isso. faz muito sentido, né, o futebol. Não, é isso que eu ia falar. Futebol não precisa fazer sentido. Cada um tem seus gostos, tem jogadores que gosta, treinadores. Pô, isso é natural. Isso vai do match que rola ali com determinada coisa. Isso é muito legal. E partindo um pouco para esse lado de jornalismo, hoje que realmente é algo que você vem desbravando. Quem são suas referências quando a gente fala de mulheres nessa área? Tenho várias, mas assim, a primeira que vem na minha cabeça, que acho que todo mundo já sabe, é a Thaná Espinosa. Legal. Acho ela incrível. Ela mexe muito com a Champions, que é uma das coisas que eu mais amo. Objeto de desejo, né? De qualquer brasileiro, né? Não tem jeito, né? Que gosta de futebol. Esse ano não tanto. Porque você não está lá mais, né? Seu time não está sendo representado lá, mas não deixa de ter o glamour, né? Champions é absurdo, né? Incrível. E eu já tive o prazer de conhecer ela. Ela é extremamente simpática. Porque sempre tem aquele negócio, não conheça seus ídolos, que você pode se decepcionar. É verdade. Então, a primeira vez que eu fui conhecer ela, gente, eu falei, meu Deus do céu, que medo. Será que ela vai ser uma chata? Será que eu vou me decepcionar? E não, ela foi super simpática. Mas sério, eu Legal. tava tremenda. Assim, eu cheguei lá, ela tava pra chegar, eu tava. Meu Deus. Que bacana. Faz tempo que você conheceu ela? Faz acho que um ano e meio. Ah, recente, legal. Foi. Eu entrevistei, a gente fez um podcast juntas. Que Então, bacana. foi bem legal, ela foi bem querida. Foi acho que meu primeiro podcast. Então, além de eu estar nervosa, era meu primeiro Já podcast. com a sua referência. Então, assim, nem sei, acho que nem foi bom aquele podcast, coitada dela. O importante foi bom pra você. Guardou a lembrança, isso que importa, pô. Foi incrível. Que legal. E tem alguma outra que te inspira, que você acha Rafael também eu gosto muito. legal? Gosto muito dela. Tem várias que eu gosto, assim, que eu olho. A Gentil, acho ela também incrível. Ela marcou a época, realmente, né? Muito, Também, muito. por mais que hoje esteja um pouco em off, né? Quando a gente fala dessa parte Esportivo, do futebol, principalmente, esportivo em geral, mas ela foi, ela marcou, eu acho foi uma das que primeiras. Então é um marco muito grande pra gente que, pelo menos pra mim, atualmente, as meninas que estão crescendo já têm algumas referências pra poder ver. Na minha época era muito pouca. Tanto que eu demorei pra eu
pra eu pensar em fazer jornalismo. Eu não era a minha primeira opção. Eu antes queria fazer química. Uhum. Coisa nada a ver. Completamente o oposto. Mas eu amava química. E aí, no final da escola, que eu vi que eu podia levar isso como uma profissão, que aí eu falei, não, é isso que eu quero. Vou Poxa, mas que legal. Então, fazer o que eu amo do meu trabalho, né? e se a gente fala nessa questão, se é difícil pra você, que é jovem, ter referências, imagina pra essas que são as suas referências hoje, né? Tipo, quando começou assim, era um caminho que não tinha sido trilhado ainda, né? Inimaginável. Eu acho que elas entraram. Eu acho que, na verdade, elas provavelmente nem entraram pensando em fazer esportivo, né? Imagino eu, precisaria pesquisar, mas provavelmente elas nem pensaram no esportivo. Elas deviam ter feito jornalismo para ir para outras áreas e viram que gostavam e provavelmente foram para lá. Mas acho que era um negócio que nem se pensava. Até hoje tem um pouquinho de, Sim, sim. né? Não, ainda hoje é difícil, a gente sabe. E até já entrando nessa outra pauta, que é um assunto muito relevante quando a gente fala disso, né? A gente sempre comenta, as redes sociais têm um lado mega positivo, só que automaticamente tem um lado negativo que é uma terra sem dono, né? Então muita gente ali fala, se esconde atrás de um perfil, fala o que quer, muitas vezes até coisas criminosas, porque sabe que provavelmente não vai ser responsabilizado, e a gente sabe que episódios de preconceito, seja ele qual for, são muito recorrentes. E você já presenciou, você já passou por isso. Você hoje, por exemplo, é super ativa nas redes sociais, falando de futebol, falando das suas vivências, e você passou ou passa por isso até hoje? Como que é? Já passei. Assim, antigamente eu passava mais pessoalmente. Era coisa de já olharem pra minha cara e falarem, cala a boca, você é mulher, fica quieta. Na minha cara. E eu ficava assim. Ou de falar o famoso, qual a escalação do seu time? Sempre joga, né? Ele é clássico. Só que antigamente falavam isso na minha cara. Então eu já vi que pelo menos evoluiu um pouco, porque agora é só na internet. Porque pelo menos o povo tomou vergonha de falar isso pessoalmente. Agora, na internet é direto. No meu perfil é difícil, porque geralmente o meu perfil tá a galera que já me conhece, a galera que curte o que eu faço. Tem uma sinergia com os times que você gosta também, né? Exato. Agora, se eu entro pra comentar em alguma página, eu tenho muito amigo meu que tem página, então volta e meia eles falam, dá essa força aqui, dá essa força lá. Eu vou lá e comento, aí volta e meia tem. Você é mulher, do que você sabe? Te falar que uma vez eu comentei numa do Liverpool, me mandaram até um emoji de macaco. Sério? Juro pra você. Em inglês a página? Era em inglês. Era do meu amigo lá de fora. Eu nem sei quem que. Eu acho que era um italiano que mandou, porque eu não consegui ver a foto direito. Juro. Tipo, nada a ver, né? Tipo, sem nexo nenhum. Surreal. Por puro preconceito, né? Então. Né? Então, assim, mas de mulher é o tempo inteiro. O tempo inteiro. Uma vez, esses dias, uma amiga minha que também é grande, ela fez aquele meme do Belling Go. Uhum. E aí o meu erro foi entrar nos comentários, porque os comentários, assim, eu falei, gente, eu saí de lá mal. Porque você lê os comentários, você fala, não entende nada, tá só pra mostrar o corpo, tá só pra se mostrar, pra chamar a atenção de homem. Gente, pelo amor de Deus. Se vocês acham que eu iria passar nervoso com o Santos, pra chamar a atenção de homem, eu tenho cada piripaque assistindo o Santos, que se eu fizesse. Não, isso é uma coisa que a gente até fala bastante, porque é ridículo isso, porque quando você fala de homens, por exemplo, normalmente, não gosto de fulano de tal, não gosto do Neto, mas eu não gosto do Neto por causa disso e disso e disso. E muitas vezes quando vai falar da mulher, não gosto dela porque é mulher. Tipo, não tem, não é porque, não é que eu não gosto da Maria Antônia, não gosto de mulher falando de futebol. Então, é sem nexo, né? Tipo, não gosto da cara dela, não gosto da voz dela, não gosto de... É sempre. Agora que tá aumentando o número de mulheres narrando jogos, isso também tá sendo cada vez mais recorrente. Não gosto, é ruim. Mas é ruim por quê? Tipo, não, é ruim. Então, é complicado, né? Generalizam muito, né? É normal você não gostar de um trabalho de uma mulher, desde que você saiba explicar o porquê. Desde que o motivo não seja o fato dela ser uma mulher, entendeu? Então, assim, é normal você falar, eu não gosto do jeito que essa mulher trabalha porque, sei lá, eu acho que ela não entrevista bem. Aí você dá um motivo. Agora, falar que você não gosta dela, não sabe nem explicar o porquê, a gente sabe o porquê. Eu acho que esses homens têm que forçar um pouquinho pra gostar de mulher, porque... E esse é o lado dos homens, né? Acontece muito. Mas você percebe também preconceito de outras mulheres, em alguns casos, não por você ser mulher, mas talvez, pô, não é legal falar de futebol. Acontece também isso? Ai, quando eu era... Atualmente menos, mas quando eu era mais nova, assim, de algumas mulheres já acharem que eu não era hétero.
Só porque gosta de Porque futebol. eu gosto de futebol. Recentemente já ouvi falar, eu fui fazer uma. Eu nem lembro o que eu fui fazer, eu acho que eu tava fazendo, inclusive, eu tô apresentando também um programa. Falaram, ai, não se maqueia muito, não, porque aí vai parecer que você tá querendo chamar mais a atenção sua do que da informação que você tem pra passar. Aí eu fiquei meio que assim, tipo, oi? De graça, né? Sim. De graça. Se o cara, você pintar seu cabelo de platinado, Tá você tudo tá querendo certo. chamar mais atenção do que a informação. Sabe, é um pouco mais mascarado. Não é aquela coisa tão bruta que nem o do homem. Mas a gente percebe que é uma coisa enraizada. Não é nem aquele machismo aparente que a pessoa tá querendo, que sabe que ela tá sendo machista. Uhum. É uma coisa que realmente eu acho que tá enraizada. Mas Cultural eu, mesmo, pelo né? menos, acho que melhorou muito do que eu era no começo da minha faculdade. Uhum. Eu sinto que naquela época eu tinha que me provar muito para as pessoas me ouvirem. Eu entrava numa roda de meninos, eu sinto que eu precisava me provar para eu me sentir escutada. Atualmente, não sei se é porque eu já lido com pessoas que já me conhecem, ou porque, não sei, porque talvez eu já esteja mais madura, conforme também ando com pessoas que estão mais maduras, então eles sabem que uma mulher pode entender, mas graças a Deus, atualmente eu tenho menos dificuldade com isso. Era uma coisa que, pra mim, assim, quando eu entrei na faculdade, era muito difícil. Na escola, então, principalmente. Mas acho que também tem um pouco Você é muito jovem ainda, né? Eu acho que você ainda tem muito a aprender. Mas é difícil, porque é um lugar que a gente não tem muita parceria. É óbvio que a gente é amiga de homem, não tem problema nenhum, tenho vários amigos homens, mas a gente não ter outra menina junto Faz falta, né? faz falta. Eu, na minha É faculdade. outra afinidade, né? Na minha Normal. faculdade eu não fazia. Se eu quisesse fazer esportivo, eu não fazia um trabalho com uma menina. Era só um grupo de meninos. E Caramba. nada contra os meninos, porque eles eram incríveis, eles super me ouviam, super queridos, adoro todos até hoje. Tenho uma mega consideração, falo com eles. Só que não é a mesma coisa que você ter uma menina do seu lado pra conversar. Outra É um sinergia, outro assunto, é totalmente. outra energia, exato. É outra Totalmente. coisa. Mas você sempre enfrentou bem isso? Ou no começo você sofria muito? Ou com o tempo natural, essa maturidade? Eu acho que o tempo melhora. Muitas vezes eu ficava muito irritada. Eu acho que é a maneira que eu ficava, porque tem gente que fica triste. Pensa em desistir, pô, fazer outra coisa mesmo, é mais fácil, não Eu preciso ficava me estressar. irritada. Eu ficava irritada. Atualmente, eu acho que se a pessoa vira pra mim e fala qualquer coisa, eu vou olhar pra cara da pessoa e falar, Deixa quieto, nem se aqui pra estressa. você. Tá ótimo, tá tranquilo. Mas eu acho que isso vem com a maturidade também. Porque é difícil. Tem uma hora que eu não vou, se eu falar que todos os dias que eu leio um comentário eu engulo e eu fico bem, é mentira. Se você vai recebendo muito comentário, tem uma hora que cansa. Tem uma hora que você fala, meu, o que que eu tô fazendo? Futebol, acho que principalmente por ser um esporte, a gente sempre fala, né? É o maior evento social do mundo, né? Então envolve olhares de muita gente. Eu acho que de ponta a ponta as pessoas que estão no futebol precisam ter uma inteligência emocional total, né? Se desenvolver, porque, cara, é pressão em cima do jogador, é pressão em cima do treinador, é pressão em cima do jornalista que está ali também, porque a maioria, pô, não concorda com a sua opinião, então de graça vai descrachar ali de qualquer forma. Total. E eu acho que, seja a área que for, se você não tiver um cuidado emocional, você não flui no futebol, né? Não. É muito difícil, né? O esporte em si é uma coisa muito competitiva, né? Total. Então, por exemplo, se eu tiver em algum, por exemplo, eu sou santista e não tem problema de falar que eu sou santista. Amo meu time e vou torcer pelo meu time. Mas se amanhã, como profissional, eu tiver que cobrir algum jogo, eu super vou. Assim como eu cobri o final da Copinha do Palmeiras. Eu fui lá tranquilamente, inclusive fiquei no meio da mancha verde. E, inclusive, pra quem eu falei, eu fui super bem atendida. Mas, assim, eu sei que eu poderia muito bem ter levado uma coça ali. Sim. Porque tem muita gente que não leva bem. Mesmo que eu esteja indo lá fazer meu trabalho. Meu, acho que rolou esses dias, eu tava vendo, eu não lembro o nome dele, mas aquele garotinho do Vasco, né? Teve um caso desse também. Eu esqueci o nome dele, mas ele foi também, tava com a camisa de um outro time. Tipo, meu, acho que ele tem 7 anos, cara, nem sei, 7, 8 anos, e tipo assim, torcedores do Vasco literalmente arrebentando ele nos comentários. A mãe dele teve que fazer uma postagem, meu, uma criança, velho, tipo, gosta de futebol, ele ama o Vasco, é o que você falou. O Vasco é o amor dele, só que ele gosta de futebol, sabe? Ontem ele tava na arena do Grêmio,
Grêmio, se eu não me engano, também. E se tem gente que é capaz de ter esse preconceito com uma criança, tipo assim, ter essa raiva, esse ódio com uma criança, imagine com adultos, né? O que não rola, né, meu? Eu tive uma experiência assim que eu queria muito ir. Recentemente que teve o jogo do Santos e Curitiba. Eu sou santista, óbvio. Já falei acho que 10 vezes aqui. Mas o meu melhor amigo, ele era coxa. E meu melhor amigo, ele ficou mal, ele ficou doentinho. E quando ele falava que quando ele melhorasse, a gente ia descer pra Santos pra assistir um jogo do nosso time, pra ver o melhor perdão do Brasil ganhar. Infelizmente, meu amigo veio a óbito. Sério? Caramba, meu. Ele é meu melhor amigo. E aí eu queria muito fazer uma homenagem pra ele, de ir pra Vila Belmiro, e eu queria vestir a camisa dele do Coxa. Queria muito. Eu não fui. Porque Caramba. eu tive medo de ir. De ir, alguém me bater e alguém. Que provavelmente você já sabia que ia dar algum problema, né? Podia. Provavelmente. Eu queria ir, mesmo sabendo que eu sou cientista, eu queria ir por ele. Fazer essa homenagem a ele, porque era algo importante pra mim. Não tive coragem de ir com a camisa do Coxa. Tem gente que é selvagem hoje, né? Essa é a realidade, né? Parece. São coisas que a gente fala, não parece estar falando de seres humanos, não parece animais, né? Tipo, eu me lembro de um caso antigo assim, tipo, acho que uns 10 anos atrás, na época o Corinthians ainda jogava no Pacaembu. Acho que teve um caso desse também, acho que foi um escocês, tipo, pô, o cara não sabia, velho, tava lá de turista, ele foi com uma camiseta verde no Pacaembu. E assim, existe o lado, meu, não é legal, tá? Vou te indicar, vamos sair aqui. Os caras queriam bater no cara, velho. Tipo, tava nítido, assim, que o cara não falava português, o cara não tava entendendo nada, e os caras queriam bater no cara, tipo. O jogador do Corinthians loucura. também que usou uma chuteira verde, eu nem lembro quem que foi. Não lembro se foi o Jô, teve alguém que teve um episódio desse. Gente, E nem era verde, na realidade, acho que era um amarelo fluorescente. e arrebentaram ele, pô. Sabe, eu acho um negócio assim, surreal. Eu acho que a gente consegue passar de todos os limites. Eu sou muito apaixonada por futebol, mas eu acho que eu nunca teria coragem de partir pra violência pra cima de qualquer pessoa, sabe? Eu acho que eu amo meu time, eu amo e quero respeito, mas. Como é que você E eu pode vou te respeitar dizer, eu acho assim? que é algo até estrutural isso, porque em alguns times, não é falando mal do Corinthians, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, por exemplo, hoje no Corinthians tem alguns camarotes que você é proibido de ir com qualquer item verde. Então, tipo assim, você tem uma marca, sua camiseta é preta, mas tem ali o bichinho verde ali, não pode. Então, tipo assim, se o próprio time já talvez incentiva isso, tipo, essa falta de tolerância, assim, tipo, então é complicado isso, né? Tipo, parece que você tá dando ali munição pro torcedor que talvez ele já quer ser um louco, um animal, um feroz, e você tá dando munição pro cara continuar assim, né? É meio difícil isso, né? Faltam palavras, sabe, pra gente expressar a indignação que eu tenho em questão a isso. Porque eu acho que a gente tem muito amor envolvido pelo futebol, mas ao mesmo tempo o futebol consegue trazer tantas coisas ruins. Muito, né? Ele consegue despertar uma parte tão ruim de certos seres humanos que é surreal. Eu não consigo nunca entender como que alguém consegue fazer esse tipo de coisa por conta do seu time. Até porque, gente, pelo amor de Deus, amanhã o jogador vai estar na piscininha dele, confortável, comprando um Tranquilo. celular novo, comprando um jatinho particular, e você que tá aí indo preso porque você bateu na criança. Não, e você percebe, claro, tem alguns pontos. Primeiro, não é só brasileiro isso é nítido. É que talvez no Brasil a gente sofra por não ter uma punição tão firme, então isso acaba sendo muito constante, mas, pô, a gente tem os casos do próprio Vinícius Júnior, que, cara, não tem nada a ver com o time, tipo, eles não estão tentando atacar alguém do Real Madrid, porque tem outros jogadores também que são negros lá, mas não, simplesmente pra atacar um cara, tipo, eu quero atacar ele, vamos fazer o que for, tô nem aí, entendeu? Então é o que você falou, desperta um lado ruim das pessoas também, né? Muito constante isso, né? Gente, ficou até amedrontada, o cara que usou uma camisa zoando a tragédia de Hillsborough, não sei se Sim. torcedor do Manchester United também. Nossa, a gente vai ficar até amanhã aqui falando dessas coisas ruins que esse povo faz, porque... E que infelizmente, né, tudo dá a entender que vai continuar acontecendo, né? E cada vez pior, né? Essa é a realidade, né? A tendência não é melhorar, infelizmente, né? Espero que não, espero que realmente melhore, né? Porque tá difícil, mas é isso, eu acho que enquanto não tiver uma maneira melhor pra gente resolver isso, só que já vai
estragar tudo que é bom no futebol vai estragar, porque as duas dupla torcida não tem mais em estádio, torcida mista. A gente agora só torcida aqui em São Paulo, né? Torcida única. Aí podia o bandeirão dentro de estádio. Atualmente também tiraram. Então, sabe assim, já tiraram por uma época. Então, o que mais eles vão ficar tirando da gente? Por exemplo, o Santos ficou não sei quantos jogos sem torcida porque também não sabia se comportar. É incidente, né? Porque acho que contra o próprio Corinthians já tinha tido um outro caso, né? Que foi quando tentaram bater no Cássio, né? Que o cara, tipo, meu... ameaçando o Cássio com falta de arma. Então, tipo assim, gente, eu acho que enquanto já o futebol vai ser uma coisa totalmente fechada, se continuar assim, e ninguém vai gostar, mas assim, é responsabilidade dos torcedores. E antes era mais com times rivais, digamos assim, né? Mas hoje você vê que não tem motivo. Acho que a final da Libertadores agora foi um caso nítido disso, o tanto de briga que teve. Eu acompanho muito a imprensa argentina também, e já se desenha um clima horrível, porque hoje quando você pega para ver os torcedores argentinos, desde agora eles estão falando. Ó, saiu agora a notícia aí de que existe a possibilidade da final ser em Buenos Aires nessa próxima temporada. Os caras vão falar, espero que venha algum time brasileiro que a gente vai receber eles muito bem, do mesmo jeito. Então, assim, já tá desenhado uma guerra, velho, que não é mais por time rival. Porque a Argentina e o Brasil é difícil, mas a Argentina é muito complicado. E principalmente falando nessa parte de preconceito argentino. Total, que é reincidente, né? A gente sabe que acontece muito. De esporte, eu jogava muito um jogo eletrônico e, pegava argentino. Assim, eu conheço alguns argentinos, tá? Não querendo generalizar, claro. Generalizando, mas... Acontece muito, né? Muito. Muito. Não querem nem saber se você é mulher, criança. Não querem. Eles entram na call, vê que é brasileiro, já começa a imitar barulho de animal, já começa... É assim, um negócio surreal. E eu nem me abalo, eu fico irritada, porque... Não, tem que ter um sangue frio, né? Porque senão você... Tem dia que eu só saio no meio do jogo e falo tchau. E nesse seu ponto de vista, você acredita que existe algo, seja pelas autoridades, seja pelas emissoras, pelos principais canais de comunicação hoje, o que poderia ser feito para realmente ajudar que essa evolução aconteça, né, no seu ponto de vista? É difícil. Eu acho que nessas coisas online é difícil, muito difícil, né? Porque é o que você falou, é terra sem lei, não tem o que fazer. Agora, dentro do estádio, eu acho que a gente está tendo cada vez mais as tecnologias. A gente podia tentar achar alguma forma de que essas tecnologias sirvam a nosso favor. Não sei como, mas eu sei que a partir de agora tá tendo também inteligência pra ver a rosto da pessoa, assim, que entra no estádio. Eu não sei muito dessa parte de... Mas algo precisa ser feito, né? Não dá pra ficar do jeito que tá, e algo precisa mudar. E entrando, vamos falar de coisa boa também. Hoje, quando a gente fala futebol, jornalismo, já entendemos suas paixões, imagino que eu já sei qual vai ser sua resposta. Mas além do Brasil, hoje, qual é o seu objeto de desejo quando a gente fala de um outro país para se trabalhar com esporte? League, com certeza, Inglaterra, sem dúvida. Porque eu sou apaixonada pela Premier League, e dois, por causa da língua, né? Eu falo inglês, então pra mim é mais fácil. Já tem, né? E pra França, falar um francês ia ser muito fácil. Complexo demais. No parler français. É só o que eu sei falar. Mas tá bom, só pra chegar, né? Tá bom, já se justifica ali, já pra não puxar assunto, né? Já fica quieto que eu não vou responder. Mas Inglaterra é diferente, né? Quando a gente fala de futebol. Né? É que, além de pra mim ser a melhor liga do mundo, tem um time que eu amo, né? E eu também tenho a conexão com a minha família. Eu tive família que veio de lá. Ah, legal. Então eu também me sinto conectada. E eu tenho meus amigos. Eu tenho bastante amigo na Inglaterra. Coisa que não... Brasileiros mesmo ou ingleses mesmo? Que legal. Então, pra mim é uma segunda casa, assim, né? Tipo, nem perto, mas... Não, mas muda completamente. Acho que a qualidade, a seriedade, a forma de gerir as coisas, o investimento que é feito é absurdo, assim. Eu fico fazendo algumas comparações que eu gosto de dar uma estudada. Cara, quando você pega, acho que teve o dado o Lanterna, não lembro se foi o Norwich, o Lanterna da última temporada da Premier League.
assim, os caras caíram, claro, tem a diferença, não é querendo fazer uma comparação, mas assim, os caras caíram ganhando uma premiação de 521 milhões de reais, quando a gente traz pro real, né? Real. O último título brasileiro que o time ganhou 45, assim, e você pega, meu, um time que foi rebaixado, lá tem toda essa estrutura, que ainda assim a gente tá falando de praticamente 100 milhões de libras, que é muita grana, então, assim, é muito dinheiro, então, independente de fazer essa comparação, não vamos, tem câmbio, tem isso, mas, assim, mesmo assim, é um investimento muito grande, onde você consegue ter equipes mais parelhas ali, realmente, nessa questão financeira, de investimento e Eles tudo estão mais, um né? passinho na frente, né? Até porque é muito SAF lá. Então, Muito. eles têm muito dinheiro. É uma coisa muito controversa falar de SAF, porque tem gente que gosta e gente que não Sim. gosta. Mas eu acho que no mundo atual que a gente está caminhando, eu acho que é a saída que a gente tem. Eu acho improvável que a gente consiga reerguer o futebol brasileiro sem isso. Mas realmente é outro mundo. Você vê que Chegou no fundo do poço na futebol chegou. brasileiro, essa é a realidade. Tem, é o que você falou, tem um lado ruim, acho que tem até uma série que fala muito disso que eu gosto, acho que é do Sunderland, que tem na Netflix, inclusive, que mostra, pô, tem um dono, de repente o dono falou, não vou investir mais. Pô, o time Ferrou. começou da primeira, segunda, terceira, Championship e foi. E existe o lado ruim, só que na realidade a situação que o futebol brasileiro tá, na realidade é um pedido de ajuda, né? Não tem mais outro caminho, não é mais aquela situação que você fala, é só por querer. Não, não é por querer. Tem times que vão ter que fechar a porta. Se não tiver alguém que chegue bancando, e é muito difícil, porque o futebol brasileiro, a torcida é extremamente impaciente, sempre vai ficar naquele dilema, cara, pô, o Ronaldo tá passando por isso, pô, beleza, tem que já chegar ganhando título, mas o cara fala, meu, não tô preparado pra ganhar título, eu quero colocar a conta em ordem, mas a torcida não aguenta, pô, então assim, é muito difícil manter o equilíbrio aqui no Brasil, né? O Brasil, ele é muito impaciente. E acho que a maior prova disso, que é uma coisa que eu também admiro muito lá fora, é a troca de técnicos. E eu Sim. acho que isso é a maior prova de como que a gente é impaciente. Aqui deu 5 jogos que o treinador não ganhou, tchau. Casa. Por exemplo, eu tava vendo todo mundo falando bem do Presuntão, do Marcelo, que tá no Santos. Sim, O pai empatou rapidinho. o último jogo com o Cuiabá? Muito ruim, horrível. Gente, calma, pelo amor de Deus. Primeiro que o cara não era nem técnico. Segundo que, meu, vocês estão elogiando ele até agora. Deu um jogo, vocês já estão criticando o cara. Como assim vocês viram essa chavinha de uma hora pra outra? Lá pra um jogo com o treinador sair, precisa de muito. Porque, cara, o treinador precisa chegar, ele precisa conhecer o time, ele precisa estudar. Eu não sei o que o povo acha que ele chega lá e que ele. Tem 30 caras ali, você tem que conhecer todo mundo de repente, e assim se vira, né? Exato, tem todo um estudo, tem todo um preparamento, tem tudo pra ser feito. Eu acho que as pessoas não pensam nisso. E, por exemplo, o caso do Cruzeiro, eu não sei quantos bilhões mais de milhão, acho que foi 1 bilhão, sei lá quantos que o Ronaldo teve que pagar. Sabe, tem uma ordem pra você crescer as coisas, pra você conseguir deixar o time aonde ele tem que estar. E mesmo assim, o time não tá. Óbvio que ele tá mal, assim, você parar pra pensar na Série A. Mas, por exemplo, tá junto ali com o Vasco, com o Santos. Mas eu acho que a questão Time psicológica, ela conta muito também, porque a gente dá o caso do Cruzeiro, eu acho que é muito mais o torcedor entender realmente, olha, pelo menos por uns 5 anos essa é a nossa realidade. A nossa realidade é se manter numa Série A, e beleza, só que a gente vê uma pressão muito grande que acaba refletindo nos jogadores, o quanto dessa má fase que o time está passando hoje talvez não seja também pela questão psicológica, que está em volta de todo mundo, do Ronaldo, do treinador, dos jogadores. A gente tem um caso, um cara que eu sempre gostei de ver jogando, Gilberto, por exemplo. Cara, o cara passou por lá, não rendeu de jeito nenhum, tipo, não conseguiu fazer simplesmente nada, sabe? Não estou dizendo que é culpa da torcida, não é isso, mas essa questão dessa tolerância ela é muito grande e é uma pauta muito grande que se a gente for ficar falando aqui, a gente não para, mas o seu próprio time do coração também é um exemplo disso. Acho que o Klopp, quando vem do Borussia, vem com uma moral absurda. Se esperava que o cara fosse arrebentar logo de cara. E eu não vou lembrar agora se ficou 3, 4 temporadas para ganhar alguma coisa. E mesmo assim, ninguém nunca pensou, não, vamos tirar o cara. É o tempo. Aí vem, daqui a pouco ganha isso, ganha uma Champions. E tem que dar o tempo, né? E você vê que agora a gente não tá. A gente tá assim, no topo da tabela, mas não tá em primeiro. Não tá mais na Champions League. E mesmo assim, algumas pessoas fizeram um questionamento: tira Klopp, sai Klopp, blá blá blá. Mas nunca pensaram. O time em si nunca pensou em tirar o Klopp. Exato. Tá Então, muito conectado ali, né? ele já conhece todos os jogadores, ele já tá conectado com a torcida. Isso é muito importante também.
a torcida confiar no técnico que tem. Isso eu acho fundamental também, porque é isso que você falou, é a confiança que o técnico, que a torcida tem. É uma troca de confiança. E faz parte dessa questão não se SAF exatamente, né? Quando a gente fala de SAF, né, a gente tá falando de um modelo aqui que o Brasil está adotando, mas na realidade a ideia de ser um clube com dono, na realidade, faz com que esses caras tenham uma análise muito mais cautelosa na hora de contratar alguém, né? Aqui no Brasil, pô, recentemente a gente teve, alguns episódios atrás, a oportunidade de receber o Sérgio Soares, que é treinador. Ele falava muito disso, exatamente essa pauta. Aqui é o único país que o maior momento que você corre risco de ser demitido é num estadual. Tipo assim, ele fala, cara, estadual é o campeonato que mais derruba treinador. Tem treinador que não gosta de assumir em estadual porque ele vai ir mal no estadual, ele talvez não vai chegar numa final ou ganhar o título e vão pedir a cabeça dele. Então, assim, tem caras que não gostam. Então, é muito louco isso, né? Então, quando você é dono de um clube, é literalmente uma empresa. Primeiro, você vai contratar alguém que você sabe que tem as características ali. Não é simplesmente contratar um treinador. Até a gente citou esse exemplo. O Corinthians é um time que há anos, desde 2008, 2007, né, caiu para a Série B, que veio com o Mano Menezes, né, se reestruturando. É um time que sempre foi conhecido pelo fator defensivo. Então, é um time que se defende muito bem. 1-0 é goleada, sempre foi assim. E chegou um momento que acho que em 2018 contrataram o Thiago Nunes do Atlético Paranaense. Veio como se fosse o Guardiola, porque realmente fez um baita de um trabalho no Atlético Paranaense. Mas o Corinthians é um time que está acostumado a ter jogadores já velhos, porque são jogadores que já estão no Corinthians ou já passaram pelo Corinthians há 5, 6, 7 anos. E você coloca um cara que tem um estilo de jogo completamente diferente, cara. Um cara que vai pra cima, que é passe rápido, tudo. E aí a torcida, não gostei, não dá pra... Tanto é que ele não rendeu aqui, né? O Silvinho passou pela mesma situação, mas falta essa análise de perfil, né? Você vê mesmo o Diniz agora no Fluminense. Sim. O Diniz passou por alguns times que, assim, era até zoado pelos empates, né? Então, passou por alguns times que também não rendeu, e aí no Fluminense, pá, é verdade. Ganhou agora. Ganhou uma Libertadores. Então, assim, às vezes tem que achar aquele treinador que também você sabe que vai ver seus jogadores. E você monta um time para ele, né? Exato. E que eles vão completar, fazer a soma perfeita para conseguir fazer. Eu acho que a gente às vezes esquece disso. Que existe todo uma soma de fatores que a gente precisa para um time ser bom. Às vezes é um técnico incrível, é um time incrível, mas os dois não se batem. Exato. Às vezes o cara chega, o craque do time, o cara não vai com a cara dele. Pô, não quero esse jogador, simplesmente não quero. E sabe? Exato. Fez milagre no Corinthians, chegou na seleção, não deu certo. Verdade. Tite é ruim? Não é. Porque o que ele fez no Corinthians foi bizarro. O time da seleção atualmente talvez seja um pouco duvidoso, sim, mas assim, tiveram alguns anos que a gente podia ter chego muito mais longe que a gente chegou. Seleção era ruim? Não era. Eu acho que simplesmente não bateu. Então, assim... E o Diniz, que é um próprio exemplo que você citou, é um cara que hoje, eu não me recordo quem foi da cúpula do Atlético Paranaense, mas essa semana, eu não me recordo se foi o Alexandre Matos, teve uma declaração exatamente dessa, que ele parabenizava, não lembro se foi o Matos ou se foi o Petralha, não lembro, mas que ele parabenizava o Diniz, mas ele comentava, no nosso time não deu certo porque quando ele chegou aqui, ele veio com ideias malucas de querer sair jogando com goleiro, de fazer tudo diferente, e aqui não deu certo, e aí ele fala, eu vejo que no Fluminense ele mudou muito o estilo dele, os jogadores se adaptaram e o título é mais do que merecido, então essa questão de adaptação ela é muito real, né? Em tudo, né? Acho que isso conta muito, né? Dos times, eles se conectarem, deles bater, assim, na energia, porque não adianta. É que nem o Santo bate, sabe quando a gente fala, não, o Santo não bateu. Mesma coisa, se um time não bate o Santo com o estilo do treinador... E a responsabilidade é do diretor de futebol, é do presidente na hora de escolher, né? Rola muito isso que a gente sempre fala, de escolher o técnico que tá na moda, né? Tipo, tá na moda, tá em alta, vou contratar o cara. Mas, o cara não tem nada a ver com você, mas vou contratar porque a torcida vai gostar. Passa 2 meses, 3 meses, a torcida tá querendo matar todo mundo. Então não adianta. É o tipo de situação que não vale a pena, né? É uma situação que não vale a pena e é um cargo muito difícil, né, pra eles, porque não é fácil. É um estudo que tem que ser muito bem pensado. Acho que o Crespo passou pelo São Paulo, né, um pouco tempo atrás, da Argentina. E eu conheço um monte de amigos são paulino que arrebentava ele quando tava lá e hoje fala que tem saudade dele. Agora que o Dorival ganhou a Copa do Brasil, tudo bem.
Mas os mesmos caras que esculachavam ele, eu vejo, pô, que saudade dele. Nossa, que bom. Ele tá arrebentando, ele foi pra Ásia, se eu não me engano. Nossa, tá arrebentando lá, faz tanta falta no São Paulo. Então, assim, não adianta querer agradar a torcida. Nunca vai agradar a torcida. Não tem como. Então, Mas Inglaterra é tudo diferente disso, né? E no aspecto de jornalismo, o que você vê de diferença? Você acredita que, talvez, já puxando um pouco para uma análise aqui local, é muito fácil qualquer pessoa dizer que é jornalista hoje, né? Tipo, eu tenho um Instagram com 500 seguidores, eu falo de futebol, eu sou jornalista, eu sou um comentarista. Você acha que falta essa questão de profissionalismo? Você vê isso de diferença na Inglaterra? Eu acho que aqui existe um certo fator que, tipo, eu sou o influenciador, chego ali na TV e eu consigo narrar, eu consigo comentar, eu consigo. E às vezes realmente são pessoas que são competentes, que são. Tem potencial, né? Mas precisa ser adaptada. Só que ainda a gente percebe que a gente que é formado, a gente percebe que ainda falta uma prática, ou falta um ensinamento, falta aquilo. E também são coisas que a gente vai pegando na prática, né? Mas é complicado, porque a gente passa 4 anos estudando pra ver que é muito fácil alguém. E não é inveja, né, gente? Mas vamos falar sério. É o que você falou. Você estuda 4 anos, aí você olha a pessoa do lado ali, tipo, e aí? Tô falando futebol no meu Instagram e, pô, tô aqui do seu lado. Então é um pouco complexo isso, né? A pessoa tá lá na melhor emissora e você que estudou 4 anos tá aqui. É difícil isso, né? É complicado. E lá é um pouco mais valorizado isso, né? Lá é muito quem se forma ou então quem é ex-jogador ou ex-técnico, alguma coisa, porque aí realmente também tem prioridade pra falar, tem propriedade, sabe do que tá falando, né? Até mais que jornalista. Claro. O cara sabe o que ele tá falando. Viveu, né? Tem o outro lado pra analisar, né? Exato. Então, mas realmente Inglaterra é muito diferente, né? Muito diferente em muitos aspectos, né? E essa paixão pelo livro, você que acompanha, obviamente. Tem muitos brasileiros também que, assim como você, existe um fã-clube, alguma coisa? Como que tá essa situação aí? No Twitter tem bastante. É que eu não mexo muito no Twitter, mas no Twitter eu vejo bastante a galera. E no meu próprio Instagram tem um povo aí que acompanha e que fala e que gosta. Às vezes nem é fã, não é nem torcedor, mas que gosta bastante, que acompanha. E acho que pra Premier League cada vez crescendo mais. Inclusive Total, City agora, me mate, mas o City. Tá difícil, o City tá dominando tudo aí, né? Não tem jeito. Torcedor do City surgindo, mas você vê que tem muito United também aqui no Brasil. A galera gosta muito porque eu acho que é um futebol que tá faltando aqui no Brasil. O futebol do Brasil, querendo ou não, desculpa falar, mas tá decaindo cada vez mais. Total. Não é de hoje, né? É porque a gente sabe que todos os jogadores que são bons, eles estão indo pra fora. Muitas vezes até pra Premier League. Então lá Cada vez mais cedo, né? Então lá é o Endrick, né? A prova disso, não é Premier League, mas. Peter Rock. E chega lá, os caras são só os tops. Então a gente sabe que o futebol lá é muito melhor. Pra que eu vou assistir o daqui se lá é melhor? Eu só assisto. Tipo assim, eu amo o Brasileirão, eu amo o estadual, mas Premier League é outro nível. É verdade. Sabe? É outro futebol. Às vezes é até um choque de realidade. Você assiste um jogo do Liverpool de tarde, aí você liga no jogo do Santos à noite e você fala, calma aí. Não é o mesmo esporte. E é triste isso, porque existem pesquisas hoje, eu não vou falar números aqui, porque eu não tenho isso, mas depois é até legal a gente soltar isso no nosso perfil. Mas existem pesquisas hoje que mostram que o número de jovens que não torcem para equipes, jovens brasileiros, que não torcem para times brasileiros, mas torcem para alguma equipe europeia como o time do coração, tá aumentando muito. Então, assim, é aquilo. Os times brasileiros não estão mais conseguindo segurar a galera aqui, tipo assim, ela prefere gastar um tempo, acordar às vezes 8 horas da manhã no domingo para assistir uma Premier League, mas não assiste um jogo 4 horas no Brasileirão. Então, essa qualidade, ela tá caindo num contexto geral, né, do futebol brasileiro, né? É triste, mas é compreensível. Total, total. Assim, o nível é muito diferente. E assim, querendo ou não, cada vez mais brasileiro lá fora, né? Então, às vezes, você tá torcendo por um time que mais da metade do time é brasileiro. Então, é verdade. Uma coisa que torcendo pro time. É mesmo. Então, assim, por exemplo, eu torço pro Liverpool, mas vamos supor, eu não gosto do Real Madrid porque, né, tem essa rixa aí de que a gente perde muito pra eles. Mas eu adoro ver o Rodrigo jogar, por exemplo. Adoro ver o Vini Júnior jogar. Então, às vezes, eu assisto o Real Madrid porque eu me sinto também representada vendo esses jogadores lá. Então, eu acho que também tem uma galera que sente isso, sabe? E para os próprios jogadores, o desejo de ir para lá é muito grande, né? Para a Europa em geral, mas acho que em Inglaterra, eu
tenho a sorte de ter muitos amigos jogadores também que jogam em equipe da Premier League, segunda divisão, e os caras falam que são fatores assim, organização, salário em dia, salário muito bem pago, não é? Uma média salarial muito boa, e o principal ponto é a segurança, né? É aquela questão de você... Qualidade de vida. Total, você sabe que sempre vai ter um torcedor chato, mas a probabilidade de ter, igual você citou o caso do Cássio, cara, o Cássio é um ídolo do Corinthians, o Cássio fez parte de reerguer o Corinthians, e o cara ser ameaçado da forma que foi, a família, falta de arma, isso, vão matar sei lá quem, tudo. É ridículo isso, né? Com a filha recém-nascida dele. Gente... Dizem que foi uma tentativa de sequestro, né? Loucura isso, né? Se fosse Neymar, minha filha estaria lá já. Total, não tem como. Nunca. Assim, é um negócio que é outro mundo, né? Eu acho que se eu fosse jogadora de futebol, eu estaria rezando pra um time de fora me pegar. Assim, apesar de eu querer amar, tipo, cara, quero muito jogar no Santos, que é meu time do coração, mas por tudo, até por qualidade de vida mesmo, por isso que você tá falando de segurança, tudo lá é muito mais compreensível. Os caras são apaixonados, mas eles não existe uma cobrança tão forte. Eu vejo até os torcedores aqui brasileiros cobrando mais o FSG, que por exemplo é o dono do Liverpool, ou o Joe Gomes, por exemplo, que é o zagueiro que eles não gostam, mais do que os próprios torcedores de lá. Olha só. Eu vejo brasileiro cobrando mais. É um perfil do brasileiro, né? Tipo, ser chato, né? Tipo, vou ser chato, não tô nem aí. Não assisto um jogo do time, mas eu vou xingar todo mundo, não tô nem aí. Reclama. São piores do que os de fora, incrivelmente. É complicado. A gente vai falar mais um pouquinho sobre Liverpool, mas antes até não é mentira, tá? Realmente é torcedora do Liverpool, fanática. Ela queria, vou até pedir pra nossa produção mandar aqui, ó, ela insistiu, põe nessa câmera aqui, ó, que eu vou mostrar. Assim. Insistiu porque queria fazer a entrevista com a camisa do Liverpool. Eu falei, pelo amor de Deus, pô, faz contra a camisa, tudo. Depois, aí eu falei, eu prometo que eu mostro, tá? No episódio eu mostro que essa aqui é clássica. Hoje existem as tailandesas que falam tudo, mas isso aqui mostra, isso mesmo. O fato de já ter saído já mostra que é tradicional, né? Então vou deixar, por enquanto vou deixar aqui em cima aqui também, enquanto a gente fala, vamos falar de Liverpool. Como que tá essa projeção, você que acompanha? Ano difícil, né? Falta da Champions League, como que tá as suas expectativas aí? Tá triste sem Champions, mas eu acho que eu tô com expectativa alta porque a gente teve algumas contratações. A gente mesmo falando de SAF, a gente sabe que nem você falou do Sunderland, foi do Sunderland, né? Que você mencionou. Então, que tem esse problema com os donos e tal, o FSG também é um problema de contratação, eles não são que contratam muito. E a gente teve algumas contratações muito boas nessa temporada. A gente teve o Szoboszlai, sempre tenho dificuldade de falar o nome dele, mas adoro o Sobo. A gente teve o McAllister, o baita do jogador. Então a gente teve muito jogador que veio. Então eu acredito que a gente pode ter uma expansão de qualidade. Às vezes eles estão treinando o Trent no meio, mas eu sinto que ainda falta pro Liverpool, principalmente na zaga. Então, por exemplo, o Robertson tá machucado agora, ele bota o Tsimikas, mas eu acho que o Tsimikas não é tão bom. Aí a gente tem o problema do segundo zagueiro, que a gente tem o Van Dijk, e o segundo zagueiro é sempre um... E você acha que o Van Dijk deu uma caída nessas últimas temporadas? Com certeza. É porque o auge dele foi muito bom, né? Total, que pra mim devia ter ganho... Desculpa, torcedores do Messi, amantes do Messi, mas pra mim devia ter ganho aquela bola de ouro. Acho que ele jogou incrivelmente aquela temporada. Mas é difícil manter naquele pique, né? É difícil manter por muito tempo. Mas eu ainda acho ele um baita zagueiro. Mas não é. E centroavante, como que tá o matador ali? Você acha que tá precisando trazer outra pessoa? Foi gerada uma expectativa gigantesca, né? Em torno dos caras que estão lá, mas como que você vê isso aí? Cara, eu acho que sempre falta, assim, uma pessoa. Eu acho que às vezes falta um matador, porque a gente tem o Salah ali, que faz muito gol. Claro. Então já quebra um baita galho. Mas se a gente não tivesse ele, seria um problema. Eu acho que, graças a Deus, o Nunes agora tá se encaixando melhor no time. Isso que eu ia falar, porque quando ele veio na época, até existia aquela comparação com o Haaland, né? Pô, eu particularmente, eu falava, não compara, cara, porque o cara pode até arrebentar, mas o Haaland é algo absurdo, assim, acho que não tem comparação. Acho que a única coisa que a gente poderia comparar com o Haaland, a gente poderia falar de Harry Kane na época, porque também era um cara, pelo time que jogava, vamos ser muito sinceros. Eu tenho amigos no Tottenham, já tava com todo respeito, pelo time que jogava,
tipo assim, eu fazia milagre ali também e... Do Harry Kane, né? Porque Não, jogava muito no Tottenham, o Tottenham não ganhava. Aí foi lá. pro Bayern, tá jogando muito no Bayern não ganha e o Tottenham... E foi engraçado que eu fiquei sabendo que saiu muito na mídia que ele ainda pediu desesperadamente pra ser inscrito, acho que na Copa da Alemanha lá, tipo, finalizaram a contratação dele na sexta, o jogo era no sábado, fizeram a maior correria porque ele queria ganhar o título. E foi lá e perdeu o título. Ele Quanto ficava tempo o na Bayern não Covid, perdia? É zicado, pra ganhar título tá difícil. Mas realmente ainda precisa de um cara. Vamos ver se o Nunes agora vai se adaptar realmente como já vem melhorando, né? Eu acho engraçado, o Nunes ele tem uma capacidade às vezes de fazer gols difíceis e o que tá na cara ele não consegue. Mas assim, realmente a primeira temporada dele foi, meu Deus, eu falava, gente, só Deus. Se criou uma expectativa gigantesca, né? Porque ele Entendi. jogou muito, né, no jogo que foi, acho que contra a gente. Minha memória é muito ruim, tá? Mas eu acho que foi no jogo contra a gente que ele chamou muita atenção. Foi na Champions, eu acho. E aí a gente criou muita expectativa, porque tinha jogado muito e tal. E aí a gente realmente achou. Nossa, O cara vai vir pra arrebentar tudo, né? deitou. E na verdade, quem veio que eu pelo menos estou muito surpreendida é o Szoboszlai. Que eu acho o cara, assim, um jogador Que não de veio naquela primeira. expectativa Não tão veio. grande, que às vezes faz bem pro jogador, né? Você vem sem esse peso, né, meu? Vou jogar. E o cara começa a arrebentar, né? Surreal. Eu acho que ele, assim, muito bom. Outro que pra mim é surreal é o Dias. Luiz Dias, Dias. não. Tipo, pra Um mim, cara surreal. passou uma situação difícil aí. Acho que Tá. hoje, né, que foi. Graças a Deus. Soltaram, não sei quando vocês vão estar assistindo esse episódio, mas hoje soltaram o pai dele, né? Aham. Então passou por uma situação difícil, mesmo assim foi jogar, um cara Gol. marcou gol, foi empate, né? 1-1, Foi se eu não me empate. engano. E isso mostra o profissionalismo, então a gente espera boas coisas. E o Liverpool é complicado quando a gente fala de centroavante, porque ainda tá um pouco ali na sua idade, mas a gente fala de caras que, quando um time que se acostumou com o Luis Soares, um time que se acostumou com Torres, né? Também foi incrível, é difícil, né? Essa comparação. É tipo o São Paulo sempre vai ter o Rogério Ceni, né? Sempre vai ficar lembrando do cara, mas não tem como, E né? não sei, o São Paulo caiu também muito desde o Rogério Ceni, né? Você pensar, os goleiros que Ah, passaram total. depois, não, acho que não passou nenhum, assim, Acho que bom. passaram anos ali se formando um Denis e na hora de arrebentar Então, não deu em nada e é mas complicado. falar de Torres, de Soares, assim, é A meu. saudade, né? Não tem jeito. Foi a época que eu comecei a acompanhar o Liverpool. Foi a época que eu me apaixonei pelo Liverpool, que eu descobri o Liverpool, na verdade, né? Eu nem conhecia o Liverpool antes. Então você pegou aquela época Peguei. E foi nostálgica. coincidentemente, né? Não foi porque eu olhei e falei, nossa, que time lindo. Não foi. Eu tava na casa da minha avó, e aí a minha avó falou, ai, que vocês estão assistindo? Eu falei, é um jogo aí da Premier League, eu nem lembro quem que era Liverpool e alguém. E aí minha avó falou, sabia que a família de mamãe veio daí? Olha só. Aí eu falei, sério? Ela é. Aí ela começou a contar umas histórias, e aí eu olhei pra TV, tinha Jared, tinha Toys, tinha Tempo bom, o né? Soares, Pô, Poxa, gente, tinha tanta gente, tinha o Cole. Nossa, aí eu olhei pra aquilo e falei, é esse o time que eu vou me apaixonar. sensacional. E foi assim que começou. Foi assim que começou. Eu me senti, de certa forma, conectada, acho que com a minha E família. assim, né? Quando a gente tá falando de um time fora do Brasil, normalmente é assim que acontece. O nosso tempo tá voando, já vamos entrar numa outra pauta aí que eu vou até tirar aqui, obrigado. Toma aí de volta. Vamos falar agora de talvez um assunto não tão bom pela temporada. E o Santos, como que tá aí essa expectativa aí? Vamos voltar a falar do Cai, não por cai, favor. porque eu sei que tá sofrido. Como que você que tem muito seguidor santista, tá difícil, né? Tá muito, muito. Antigamente eu torcia pro Santos jogar. Hoje eu vejo que o Santos não tá jogando. Fica aliviado, né? Tipo, nossa, não vou me estressar hoje, né? Tá. Sério, no jogo do 7-1, eu comecei a ter ansiedade séria. Eu falei, não, tchau. Eu desliguei a TV, eu nem cheguei. Acho que foi no quarto gol que eu desliguei a TV. Eu falei, eu não assisto esse jogo, porque tá me causando mal. Chegou um ponto que eu falei, gente, isso não é pro futebol ser isso, sabe? Mas agora falando realmente do Santos, é porque agora eu tô falando um pouco do Não, do lado torcedor, pessoal, né? natural. Do torcedor aqui. Gente, eu juro. Mas é complicado, porque o Santos está há alguns anos decaindo, né? E eu acho que isso vem em problemas de quem tá lá na presidência, que tá ali, mas isso também já vem de anos, porque a gente já tá tendo alguns anos. Muda o presidente, as coisas não Exatamente. mudam, né?
Então, esse é um problema que é muito recorrente no Santos, o que é uma Acho que desde o horrível, né? Neymar, né? Quando a gente for parar Foi. pra pensar direito, desde a época do Neymar, não. Foi depois que ele saiu. E eu acho algo muito louco no Santos, porque é um time que faz muito dinheiro com venda de jogador, né? Você pega times que, sei lá, vamos pegar um Fortaleza, por exemplo. Fortaleza, o tanto que cresceu porque se estruturou. Se a gente for pegar, eu não sei, tô chutando aqui, mas sei lá, acho que o Fortaleza nesses últimos 10 anos não fez um quarto do que o Santos fez de vendas de jogadores. E Tanto o Santos jogador ganha pra muito fora. dinheiro e não consegue montar um time pra brigar, né? Realmente, né? Você vê metade do time do Flamengo é Santos. Sim, E exato. o Flamengo lutando pelo título, assim, lá em cima, e a gente lá embaixo. Mas a direção tá ruim. Eu acho que é muito amadorismo, não entendo. E assim, a gente também não tem muito dinheiro, porque eu teria que pesquisar agora pra saber quantos técnicos a gente ainda paga. Eu não vou saber te informar agora São precisamente, contratos mas muito mal feitos, né? a gente É uma tava vendo loucura, né? alguns técnicos da época de sei lá de Deus quando. Então é complicado, porque foram técnicos que botaram a gente ali no fundo do poço e que tá difícil de sair desse E o poço. Santos é algo muito louco, porque tem temporada que do nada chega numa final de uma Libertadores e, tipo, do Eu não nada, assim, tipo, esperava. ninguém não esperava nem que se classificasse na fase de grupo e começa a ganhar de todo mundo, chega numa final de Libertadores, não dá pra entender nada, assim, realmente não existe. E assim, eu falo isso, a minha visão pessoal, tá? Não levem a mal, mas eu acho, e é muito triste dizer isso, até porque é um time que nunca caiu, mas acho que tem coisas que dão a impressão que o Santos só vai acordar mesmo no dia que cair. Eu acho que o Corinthians passou muito por isso, né? O Corinthians, pô, veio daquela fase 2005, muito dinheiro da MSI, pô, tá tudo bonito, de repente, a queda que fez o Corinthians virar a chavinha, porque já era um time aguerrido, pô, mas o Corinthians antes da queda em 2007, 2008, para depois é um outro time. E o Santos dá a impressão que são tantos anos passando a mesma situação que acho que só uma queda vai acordar, né? Falando como sobriedade, sem ser como torcedor assim. É que me doeria muito o Santos cair. Mas, assim, falando totalmente fora, como jornalista, como uma pessoa que não tá falando como torcedora, talvez seja a melhor coisa que aconteça pro Santos. São muitos De anos uma brigando forma para não cair, né? Isso já muito. mostra algo, um sinal de alerta. É Exato. muito tempo brigando para não cair. A gente finalmente agora vai ter uma troca de presidente no final do ano. Então, se Deus quiser, Deus quiser, a gente vai ter uma melhora com o Santos. Vai ter eleição agora? Vai ter eleição logo menos. Então, eu espero que a gente consiga arrumar alguém que, né, tenha a cabeça no lugar, que consiga trazer as coisas pro Santos. Mas eu acho que o Santos realmente é complicado. É aquele negócio que talvez eu acredito que botar um SAFzinho ali talvez seria a maneira de recuperar o Santos. É o que eu falei, eu não acho muitas vezes que o SAF é a melhor solução. Não sei se é, tá? Mas eu sinto que às vezes precisa. Tá faltando alguém e um dinheiro investido. Alguém sério, né? Que Exato. o pessoal Porque brinca muito. E se o Neymar comprasse o Santos, o que você acha que ia acontecer? Algo bom? meu sonho, se ele comprar. O cara podia comprar e ainda bater uma bolinha de vez em quando, né? Pô, vou jogar aqui, tá tranquilo. Brincaram sobre isso, né? Eu queria muito. Teve também aquelas especulações de que um sheik iria comprar, e eu acho que até chegou a ter umas negociações. Eu acho que seria. Ele não ia comprar, né? Ele acho que ia investir Investir, né? uma certa quantidade. E eu acho que isso seria muito interessante pro Santos. Eu acho que tá precisando, né, dessas pessoas. E eu acho que o Santos tem capacidade de ter. Eu não sei o que falta, talvez, pra alguém chegar e investir no Santos. Mas é o que você falou. Eu acho que ou a gente tem que ter uma virada de chave muito grande, de talvez virar SAF, ou então Eu acho que a SAF ela vai resolver esse problema. A Marília, que é uma corintiana também assumida, ela falou isso. Infelizmente, os clubes ficam reféns de uma eleição, né? Eu até perguntei pra ela, qual que é a sua previsão pro Corinthians? Ela falou, não sei, depende de quem vai ganhar, não sei o que vai acontecer, então eu acho que o Santos tá um pouco parecido com isso. E uma pergunta que eu faço pra todo santista, tá? Agora, uma curiosidade que eu tenho, tá? Vila Belmiro ou Pacaembu? Ai, Jesus. Será que o Santos aqui na capital não... Porque tem aquela questão, né? Dizem que tem muitos santistas aqui na capital, que jogos no Pacaembu enchem muito. O que você acha? Eu assisti muito jogo no Pacaembu. Muito jogo no Pacaembu.
Teve uma época Era assim, incrível, foi né? na Pacaembu época, era... nossa, surreal, assim, Era surreal. desconfortável, mas, meu, era diferente, era Era um maravilhoso. lugarzinho, sabe? Era aquele lugar. E foi meu primeiro jogo também, então eu tenho muito carinho pelo Pacaembu. No Pacaembu eu sempre ia na torcida jovem. Eu amava ir com os meus amigos. Então, assim, eu tenho muitas Legal. memórias muito boas do Pacaembu. E é isso que você falou, eu acho que aqui a gente lota muito mais do que na E Vila. Pacaembu agora vem com uma roupagem incrível, tá muito bonito. Claro, tem muita. O que eu sempre falo, sempre vou reclamar de tudo, não tenho o que Ah, falar, não, mas mas não é tá satisfeita. vindo numa estrutura muito legal, por mais que mais reduzida, mas é uma pauta muito constante, né? Talvez o Santos aqui fizesse bem pro próprio Santos, né? Não E a sei. Vila vai mudar, né? Sim, exato. Eu, por um lado, eu sou contra, porque eu gosto daquele estádio Aquele raiz. modelo, né? Eu sou a favor. Eu acho que o Santos é um time de litoral. Eu acho que o Santos é um time que não é uma cidade pequena, a cidade de Santos. Então, pra que vai aumentar o estádio? Pra que vai fazer um negócio totalmente moderno, sendo que o Santos é um time de história. O Santos é um time que, querendo ou não, é um dos times do Brasil que mais representam a história do futebol brasileiro é o Santos. Tem alguns outros, obviamente, São Paulo também tem Ah, mas o história, mas Santos assim, é. o Santos representa muito isso. Então eu acho muito bonito tem obviamente que muitas pessoas jovens não vão entender o que eu tô falando, mas essa vibe de ir no San e na Vila Belmiro e você ver aquele estádio raiz, pensar, gente, o estádio esse é o estádio que Pelé jogou. Tá lá o armarinho dele até hoje, sabe? Eu acho que realmente podia talvez modificar alguma coisa, modernizar uma coisa ou outra, Modernizar essa mas palavra, né? Não refazer, reformar. É modernizar, né? demolir e construir outro me parte o coração. Me parte muito o coração, até porque pra mim não faz sentido. Porque, Vai pra Pacaembu então, né? Você vai gastar toda essa grana. porque a gente não tem essa grana, eu preferia gastar essa grana com o jogador, sinceramente, eu preferia gastar uma grana mais com Futebol, melhorando o né? time, exato, do que no estádio. Eu acho que é uma coisa muito mais fútil do que necessária. Eu acho que, ok, modernizar algumas coisas que a gente precisa, claro, mas E quando a gente fala de Pacaembu, o Corinthians teve muito esse debate também. Eu acho que se o Corinthians. Meu, a Arena Corinthians saiu, sei lá, 1 bilhão e não sei quantos. Assim, será que se tivesse comprado o Pacaembu, que por muito tempo ficou à venda, não sei quanto, ia gastar o quê? 200 milhões? Aí você gasta mais 200 numa reforma bem feita, gastou menos que um terço do que gastou na Arena, que é uma coisa que o Corinthians paga negativamente até hoje, porque por muito tempo essa desestruturação do Corinthians, claro, tem a má gestão, mas faz parte disso também. Por um certo tempo ficou sem poder usar a renda da bilheteria, mas se endividou de uma forma muito absurda e talvez fosse mais inteligente. E fica a dica, né? Vale pensar, né? Era não uma for boa pro tarde Santos, né? demais, porque eu acho que agora já tá um pouco tarde. Agora Eu já acho era. que é. Mas é isso. Eu acho que a gestão do time não pensa direito. Resumindo, né? A expectativa não é boa, gente. Então vocês já estão avisados aí, pra quem Não, esperava mas coisa sim. boa pro Santos, dependendo da Maria, Não, tá gente, tudo não, cagado, tá não, difícil, viu? O Pelé vai iluminar. O Pelé tá lá no céu iluminando a gente. Vai que o Neymar resolve aí gastar esse dinheiro que ele tá ganhando aí durante a lesão dele. O que ele tá ganhando durante a lesão dele, ele compra o Santos, né? Literalmente. Não tem dificuldade. Mas, meu, papo muito bom. Eu queria puxar uma última pauta aqui pra gente finalizar. Bora. Meu, você, por mais que seja muito jovem, outras meninas que com certeza, meninos também, mas principalmente meninas que acompanham seu perfil, te seguem no Instagram, que você é muito ativa, te olhem com certeza, te veem como uma referência. E hoje, para quem tá começando, você que já passou por essa questão de estudo, você no começo da entrevista você citou aquelas dificuldades na faculdade, pô, às vezes a rodinha era difícil, você só tem amigos homens, tudo. Qual a dica que você dá para quem tá começando, como a Maria começou alguns anos atrás? Eu acho que a minha primeira dica seria não se envergonha. Porque por um tempo, eu tive um pouco de vergonha de me posicionar, Receio, de né? falar o que eu acho, porque eu não sentia meu espaço. Muitas vezes eu não senti que ali era meu espaço, porque eu não via ninguém igual a mim ali conversando. Então, primeiro de tudo, não tenha vergonha, não tenha medo de ser quem você é. Mostre a sua cara, mostre quem você é e seja você, sabe? Seja a sua versão natural. O segundo seria estudar, porque realmente é uma coisa que, cara, jornalismo esportivo. Jornalismo é um negócio que você nunca para de estudar, né? Você tem que estar na ativa, vendo novidade todo santo dia, lendo, tal, se atualizando. Então, estude e siga o que você ama. Eu acho que a gente fazendo o que a gente ama sempre não tem o que dar errado, É verdade. né? A gente faz o Não, que e a o gente estudo é ama. muito importante. A gente até citou durante a entrevista que
Muitas vezes tem esses casos, né, de pessoas que não estudaram, tudo, mas chegar é uma coisa, se manter, o estudo vai ser essencial para isso, porque chega um momento que se você não domina aquilo, o público começa a perceber, a audiência começa a perceber, e a pessoa automaticamente ela vai ser massacrada ali daquela situação. Então o estudo ele é realmente muito importante nesse ponto, né? Eu acho que o povo não percebe, juro, eu acho que olhando assim de fora, alguns amigos conhecidos que queriam fazer jornalismo esportivo, eu acho que eles não percebem o quanto de estudo que você tem que fazer por trás. Eu tenho uma amiga minha que ela narra jogo, tem amigo meu e tal. Meu, é assim, caderno todo dia, que tem o nome de todos os jogadores, nome de posição, número, beriri, pororó, tudo, da onde foram, da onde saíram, estatísticas, é uma coisa assim. E de todos os times, né? Não dá pra fazer de um, tem que fazer de todo santo jogador, de todos os santos times. Então, é gostar, porque se não gostar muito, Não se mantém, né? não tem como. Não tem pique. Não tem que gostar, porque é pesado, não é fácil. Não tenho dúvida. Mas incrível. E, bom, nosso desejo aqui é que você continue crescendo também nisso aí, ganhando cada vez mais espaço, como já vem acontecendo. Pro pessoal que tá assistindo aqui, que talvez ainda não te siga, onde eles te acham, fala aí seu Instagram. É difícil, meu sobrenome é difícil, mas é é K-H. A gente coloca aí também, vamos colocar na descrição aí. Mas é isso, Maria, a gente quer te agradecer imensamente pela sua presença. Foi muito legal a gente bater esse papo. Tenho certeza que até para quem não é santista e torcedor do Liverpool se sentiu bem, foi agradável, você pode ter certeza. E sem dúvida alguma é a primeira de outras oportunidades que a gente vai ter junto aí. Espero então, que sim. Obrigado pela sua presença, viu? Agradeço, obrigada, viu? E obrigada, gente, todo mundo que tá assistindo. Um beijo e o Santos não vai cair. É isso aí, bora ver o que acontece. Gente, obrigado, fiquem ligados aí nos nossos episódios, como já de costume aí, toda semana um convidado super especial e o papo vai continuar super legal nos nossos próximos episódios também. Então aproveita, já segue aí nosso canal aí também para você ficar sempre atualizado, se inscreve aí para estar acompanhando tudo que a gente vem fazendo e é isso. Valeu, galera, até a próxima.